Seja muito bem-vinda ao podcast Base Firme. Aqui nós falamos a respeito de frases que a gente está acostumado a ouvir na vida inteira, mas a gente nunca para efetivamente para falar sobre elas, para pensar sobre elas. Eu sou Cláudia Amaral, mentora de empresárias que se recusam a escolher entre família e empresa. Estou acompanhada da Hélia. Eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga, sou mãe dos 4 homens da minha vida. A frase de hoje é: antes só do que mal acompanhada. Será que é melhor a gente ficar fazendo as coisas sozinhas ou estarmos mal acompanhadas fazendo as coisas? Vamos ver o que é melhor nesse caso. Você já tem uma opinião formada sobre isso, Hélia? Experiência pessoal? De todas as maneiras. Experiência pessoal conta bastante, né, em várias coisas na vida, né? Essa frase, para mim, ela soa muito a questão de relacionamento, né? Relacionamento amoroso mesmo, né? Casal ali, namoro, noivado, casamento, enfim. E eu trabalho muito com isso, né? O tempo inteiro eu recebo muitas pacientes que têm, sim, certas queixas, certas questões com relacionamentos, e algumas a gente, olhando de fora, né? Engraçado como a gente vê a vida das pessoas de fora de uma forma que às vezes está até acontecendo na nossa vida, mas quando é outra pessoa que está vivendo, a gente consegue enxergar o problema, né? É difícil ver a ilha quando você está na ilha, né? É difícil ver a ilha. E aí fica muito fácil pra gente até fazer um pré-julgamento, um julgamento, né? De, ai, nossa, por que essa pessoa está vivendo desse jeito? Por que essa pessoa está fazendo isso? Mas trazendo para minha vida pessoal, para minha vida particular, eu acredito sim nessa frase que diz que antes só do que mal acompanhada, porque de verdade é muito ruim fazer as coisas sozinha. Eu não gosto, particularmente falando, eu não gosto. Eu preferia ter alguém comigo, me auxiliando, me apoiando no que eu tenho para fazer, na rotina diária, né? Quando você tem um parceiro ou uma parceira que te auxilie nessa rotina diária, ela fica mais leve, ela não fica tão pesada. E quando você tá sozinha, fica às vezes até frustrante você finalizar um dia e aí você perceber que você não conseguiu realizar dá todos os tiques, né? Dá todos os tiques, realizar todas as tarefas do dia com êxito, e às vezes não é nem essa questão do êxito mesmo, às vezes você realmente não conseguiu fazer, tipo, tinha 3, 4 coisas para fazer, mas tinha também o trabalho. E aí você se vê presa em ter que cumprir a tua carga horária, cumprir o teu dia de trabalho, mas você tem que ir na reunião de escola, você tem que agendar uma consulta médica, você tem que ir num dentista, você tem que pensar no que vai ser feito no jantar. E aí, quando você finaliza o dia, você lembra, putz, esqueci de marcar a consulta. Então, assim, é muito complexo estar sozinha, porque você fica sobrecarregada. Eu uso sempre essa palavra, porque eu odeio quando as pessoas olham pra mim e falam assim: nossa, Hélia, você é tão guerreira. Ah, eu também detesto essa coisa de guerreira. Guerreira é a Xena. Eu não sou. Eu também não vim pra guerrear, não. Vim pra viver em paz. Eu quero viver em paz. Eu também detesto essa coisa de guerreira. Gente, tô na correria, não. Ai, eu sou uma guerreira. Ai, eu acordo 5 da manhã. Gente, eu não queria acordar 5 da manhã. Eu gostaria de ser esposa troféu, sim. Não é? Vou ser muito sincera, vou ser muito realista. Gostaria sim que tivesse alguém me ajudando, me auxiliando, fazendo as coisas pra mim. Um parceiro mesmo, né? Um parceiro. E aí a palavra certa é realmente essa, parceiro, porque parceria é estar ambos ali se ajudando, né? Mas quando você tem um homem, um encosto, um vampiro que tá sugando tua energia, né? Essa pessoa não tá te auxiliando nas demandas diárias, nas demandas semanais da vida a dois, e ainda tá te trazendo um problema a mais, que é você lidar com essa pessoa. Que é você conseguir passar o teu dia nesse estresse todo, nessa correria toda, nessa agitação toda, e você ainda depois ter energia para lidar com as demandas dessa pessoa, porque ela traz demandas para você na maioria das vezes. Não é só ela, é ela e as questões dela, é ela e o emocional dela, é ela e o problema de saúde mental, físico, financeiro dela. Então acaba te sobrecarregando. Então, do meu ponto de vista, quando eu paro para observar esse tipo de situação, eu prefiro estar sozinha. Eu prefiro estar hoje sobrecarregada e sendo a guerreira do que ser a sobrecarregada e a guerreira com alguém deitado dormindo comigo, né? E mesmo que não tivesse ali deitado dormindo comigo, que fosse um namoro, tá? Mas um namoro é para casar, né? Eu sempre visualizei assim. Eu tenho essa crença que talvez hoje em dia não se pensa mais assim, mas eu ainda tenho essa cabeça mais antiga do quem namora quer casar, né?
E se a gente tá namorando para casar, a gente já tem que começar a ser parceiro, já tem que começar a se compreender e ter diálogos importantes ali nessa fase do namoro, né? A fase do namoro é a fase mais gostosa, mas ali você tem que compreender quais são os desejos dessa outra pessoa para essa vida, para esse relacionamento a dois, para esse dia a dia a dois. Como é que eu te completo se eu só quero fazer as coisas para mim? Como é que eu te transbordo se eu só penso em mim? Entende? Então, assim, relacionamento é para dois. Namoro é para dois, casamento é para dois. Se um só tá fazendo, tá sobrecarregado. E se tá sobrecarregado, é melhor tá sozinho. Porque se você vai ficar sobrecarregado, fique sozinha sobrecarregada. E para mim, essa frase ela se encaixa muito nessa questão do relacionamento. Eu sei que a gente pode levar para várias outras áreas da vida, né? Levar para a área da questão empresarial também. Mas em pensando didaticamente, assim, profundamente, só na frase em si, eu só consigo levar para esse lado. Acho que por conta dessas minhas experiências também amorosas, né, de relacionamentos que não deram certo, por conta dessa frustração de ficar esperando que o outro realize para mim e me auxilie a realizar as tarefas diárias, e o outro não faz isso. Eu tenho que fazer por mim, por nós, pelo relacionamento, pelo outro, e isso vai te sobrecarregando de uma forma que você adoece, não só fisicamente, mas também mentalmente e emocionalmente, né? E aí eu acho que não é uma coisa legal para se vivenciar, estar a dois, mas ser sozinho, sabe? É melhor estar sozinho, se é para estar sobrecarregado, se é para estar cansado, eu prefiro estar sozinha antes só do que mal acompanhada. Eu tenho um casamento estável, então esse realmente é um assunto que eu tenho uma visão muito privilegiada, né? Então, mas uma coisa que eu observo muito é a dificuldade que existe em sair de relacionamentos ruins. Sim. Né? E não apenas relacionamentos, casamento, às vezes até um namoro. As mulheres têm muita dificuldade em sair de um relacionamento ruim. E eu fico brava, não por causa da mulher, porque eu fico imaginando, eu tenho um casamento bom, eu fico imaginando, se eu sair do casamento, né, depois de 33 anos, muito provavelmente eu não vou arrumar ninguém, eu vou ser, entre muitas aspas aqui, mal vista pela minha família, pela sociedade, eu vou ter dificuldade de arrumar trabalho, e o meu marido vai seguir a vida. Né? Sempre segue. E muito rápido, eu gosto daquele exemplo da Fátima Bernardes e do William Bonner. Eles se separaram depois de muitos anos de casamento, ela arrumou um novinho, que eu achei o máximo. Novinho é maneira de falar, ele já é um homem feito, mas ele é mais novo do que jovem. Ela. Não sei se ainda estão juntos, mas eu sei que eles tiveram um relacionamento, ou eu tenho um relacionamento bonito, mas nunca casou. O William Bonner logo em seguida casou. Né? Porque o homem, ele precisa muito da gente. Enquanto está no relacionamento, eles não enxergam. Mas eles precisam muito de uma mulher. E aí, eu não posso criticar a mulher que quer uma casa cheirosa, que quer uma casa decorada, que quer uma roupa limpa, que quer a comida bem feita. Eu não vou criticar essa mulher, porque nós queremos isso pra gente e pra quem a gente ama. Então a gente se esforça mesmo para ter uma casa boa, para ter uma casa bonita, para ter a família margarina. Minha cunhada uma vez falou assim, eu quero sim uma família margarina, né, de propaganda de margarina. Mas eu entendo que deve ser muito difícil para a mulher sair de um relacionamento ruim. Então, se você está sozinha dentro de um relacionamento, porque isso também existe, eu acho que o primeiro passo é efetivamente perceber isso. Porque muitas vezes você não percebe, você acha que todo mundo é assim. E aí eu entro aqui como um exemplo que não. Existem casamentos sólidos, de companheirismo, de amor. Ah, tem briga, tem discussão, tem época ruim, tem época boa, tem tudo isso. Mas não quer dizer que existe o caminho de saída. Né? Existe o caminho de melhorar, de ficar bem. E não que não exista o caminho de saída se houver uma traição, uma violência física. Se tudo isso acontecer, existe o caminho de saída sim, porque é um caminho válido. Mas não existe um caminho de saída, ai, não estou feliz, quero sair. Não tem essa, a gente tem que tentar resolver. Então, eu sou prova viva de que existem relacionamentos bons. Então, se você
está aí, num relacionamento. A gente está aqui falando de relacionamento. E esse relacionamento não é apenas um relacionamento afetivo. Pode ser um relacionamento com os filhos, pode ser um relacionamento com sócios, pode ser um relacionamento com amigos, pode ser um relacionamento com família. Acho que o primeiro ponto é: eu estou sozinha nessa relação? Ótimo. Aí você respondeu: não sei. Tudo bem. Você fala assim: se daqui a 1 ano eu continuar com esta dúvida, é porque eu estou. É porque eu estou. Então você marca num caderno, eu falo isso para todo mundo que pensa em se separar. Eu falo: marca no caderno como você está se sentindo hoje e olha esse caderno daqui a 1 ano. Se a sensação for a mesma, é motivo sim de você pensar em mudar. Mas esse 1 ano também tem muito a ver com o tempo de casamento. Eu tenho 33 anos de casamento. Se eu passar 1 ano ruim com meu marido, é sacanagem falar que eu não quero mais. Porque é muito pouco tempo perto do universo que nós construímos. Nós temos um oceano de coisas. 1 litro de coisa não pode mexer no contexto do oceano. Não pode mudar toda essa estrutura. Então também né? tem que ter esse discernimento de não jogar fora uma vida construída. E é uma construída. coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né, Cláudia, hoje em dia, né? Na primeira dificuldade quer desistir do relacionamento, né? Na primeira dificuldade quer desistir. Acho que assim, as pessoas elas estão tão imediatistas que elas acreditam que relacionamento se constrói da noite pro dia, porque se não for construído da noite pro dia não me serve. Não serve. E relacionamento não é assim, não tem como ser assim. Você vai conhecer outra pessoa que foi criada de forma diferente da sua, ter experiência um ambiente diferente do seu, com famílias totalmente diferentes. Gente, não é possível que não vai haver conflito. Vai haver conflitos. Que não vai haver conflito. E do mesmo jeito que nós estamos num dia ruim, numa semana ruim, num mês ruim, enfrentando o trabalho, o problema no trabalho, enfrentando seja lá o que for, o outro também. O outro também. Essa coisa de o outro tem que estar bem toda vez, não existe. Não vai. Eu acho que é o contrário. Você tem que estar bem o máximo de vezes possível para que você saiba que se o relacionamento não for bom, você saiba que você fez tudo. Né? Então, eu acredito muito que não tá bom hoje, anota num caderno e daqui a 1 ano você olha e fala: continuou. Tô me sentindo da mesma forma. O que eu faço agora? Vou começar pelas conversas. Olha, fulano, sócio, filho, marido, esposa, pessoa que não tá legal no relacionamento. Não tá legal no relacionamento. A gente pode tentar melhorar, a gente pode consertar, vamos fazer algumas coisas aqui para melhorar. No caso do relacionamento amoroso, vamos tirar 1 dia por mês para ficarmos só nós dois, sem falar de problema, ou vamos transar tantas vezes, vamos nos forçar a transar tantas vezes por semana, porque quanto mais sexo você faz, mais sexo você quer fazer. Se você não quer fazer nunca, é porque você nunca faz. É porque nunca faz. Então, quanto mais sexo você faz... porque a gente aprendeu muito, nós mulheres, que o sexo é uma recompensa para o homem. A gente tem que mudar isso na nossa cabeça, de que o sexo é bom pra gente. Você tem que ir para lá para buscar o seu prazer, porque ele está garantindo o dele. Com certeza. Ponto final. Com certeza. Então, combina de fazer tantas vezes de sexo por semana, combina com o sócio de fazer uma reunião semanal para ver onde está o desgaste, combina com o filho de acordar tal hora, combina o que está errado. E dá prazo para isso. 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Dá prazo para a coisa ir acontecendo. Porque, afinal de contas, mudanças não acontecem da noite para o dia. Não acontece. E na maioria das vezes a gente talvez até precise de uma ajuda profissional, né, Cláudia? Dentro do relacionamento, por exemplo, talvez você precise de uma terapia de casal, uma terapia individual, né? Às vezes o outro está passando por um momento específico na empresa que ele trabalha, sei lá, 20 anos. Putz, cara, como é que resolve? Da noite pro dia? Não resolve da noite pro dia. E aí, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer por você? Olha, eu posso fazer isso, a gente pode se encontrar uma vez por semana e sair, tomar um chopp, ou então vamos fazer uma viagem a cada 3 meses, só nós dois, sem os filhos, né? Acho que o casal ele precisa estar o tempo inteiro encontrando ferramentas para cultivar esse relacionamento da melhor forma possível. E esse cultivo ele tem que ser diário, semanal, mensal, tem que estar acontecendo o tempo todo, mas sem desistir no primeiro. Mas se tá ruim, começa
com um prazo longo e começa com uma data fixa. Começa com alguma coisa que realmente seja um compromisso. Sim. E, assim, tem que se esforçar. Mas paralelo a tudo isso, porque aqui a gente deu já um prazo de 2 anos, né? Entre você escrever, entre você perceber que tá ruim mesmo, entre você tomar uma ação, a gente já deu um prazo de 2 anos. Uhum. Mas ali, quando você escreveu, você tem que se preparar para sair da relação. Você tem que estar preparado. E eu não digo se preparar para sair da relação porque, ai, não deu certo. Se preparar para sair da relação porque se chegar no final de todos os seus esforços, realmente a coisa não foi, você possa falar, não, eu não quero mais essa relação. Eu não quero mais essa sensação, eu não quero mais esse sentimento, eu não quero mais estar passando por isso. Agora, você realmente, e por isso que eu falo, a dificuldade, eu tinha uma amiga, né, de São Paulo, e ela, mulher maravilhosa, e ela tinha um casamento, ela entrou num casamento com um homem muito mais rico do que ela. E ela ama, estão juntos, eles se amam, é um casal lindo. Mas ela falava, eu me preparo para uma possibilidade de isso acabar. Porque a família dele tinha lá, gente muito rica tem muito apego assim, e não acho que está errado. De repente vem alguém de fora e quer dilapidar o patrimônio? Não vai distribuir. É difícil construir patrimônio, então não é fácil também distribuir. Então eu não sou contra a família que preserva o patrimônio, mas eu acho que se você entra num relacionamento em que alguém é muito mais rico que você, e você só fica nesse relacionamento porque a pessoa é muito mais rica que você, tá errado. Óbvio. Ai, mas eu não consigo colocar nenhum imóvel no meu nome. Vamos falar aqui de gente muito rica, né? Compra joia. De presente, só joia. A joia é sua, você bota numa caixinha e leva embora. Compra Bitcoin. Põe dinheiro no banco no seu nome. Aí te dá uma mesada, guarda um dinheiro de mesada. Aí vamos falar da muito pobre, que aí essa sim tem um problema, né? Porque ela deve trabalhar, muitas vezes sustenta a família, né? E sinto muito lhe dizer, minha cara, para você vai ser realmente difícil. Mas talvez seja realmente melhor ficar sozinha. O que tem que fazer é pensar. Pensar consigo mesma, pensar sozinha. O quanto este relacionamento está agregando no seu dia a dia. Está realmente ficando com as crianças? Está realmente? Realmente é parceiro? Estamos mesmo dividindo as tarefas? Coisa? Ou será que se tirar aquele elemento da sociedade, do relacionamento, tirar aquele elemento da conta ali, será que realmente vai piorar? Né? Porque quando as pessoas são mais pobres, elas têm muito menos acesso a informações do que pode acontecer, né? E vive ali naquela bolha de que estão todas as mulheres naquela situação muito parecida, muito difícil, as crianças muito pobres. E eu me solidarizo demais de saber que não deve ser fácil. Mas eu sempre me pergunto como escolher o seu difícil, né? Porque para qualquer um, para o rico ou para o pobre, a vida é difícil. Mas a gente tem que escolher o nosso difícil. Cada um vai ter o seu. Ontem eu tive uma revelação muito deliciosa com a minha filha, né? Minha filha, ela tem ela não tem vontade de trabalhar como empregada. Ela sempre foi filha de empresários, né? E ela já teve algumas experiências e nós éramos bons empresários. Então ela teve experiências com maus empresários, com um patrão muito doido, para dizer o mínimo, né? Porque tem tanto patrão ruim quanto funcionário ruim. Tem gente ruim de todo jeito, rico, pobre. Em todas as classes. E tem gente boa de todo jeito. Eu acho muito ruim quando falar empresário é ruim. Não, muitos empresários são ruins, mas muitos empresários são ótimos, né? Assim como muito funcionário é ruim. Concordo. E ela ontem falou para mim assim, que ela ouviu um podcast de uma moça chamada Lela Brandão. E ela faz tempo que me pede para ouvir esse podcast, e nesse podcast que ela me passou um qualquer, e nesse um qualquer a moça falava assim, tá barato, né? Então ela teve um problema com a mãe dela e ela reclamava que tinha que pegar trânsito para ir no médico. Aí ela falava assim, mas tá barato porque a gente tá indo cuidar. Aí reclamava que o plano de saúde era caro para poder cobrir, mas
tá barato porque a gente pode cobrir. Porque a gente pode. Né? E ela foi incluindo essa Lela Brandão, podem até ouvir, chama Gostosas Também Choram, é bacana também. Adorei. Gostosas Também Choram, E ela fala, ela levou para a vida dela, essa Lela Brandão levou para a vida dela. E a minha filha falou, mãe, eu estou realmente trazendo isso para mim. E é muito curioso como é importante a gente ouvir pessoas de fora, porque essa é a minha visão de vida. Essa é a minha visão de vida a vida inteira. Para mim o copo está sempre meio cheio, porque a outra alternativa é pior. Eu sempre falo, estou envelhecendo. Envelhecer é uma porcaria. É uma droga. Eu amaria ter o meu físico de 20 anos. Meu Deus! Como eu seria ótimo. Como seria ótimo. Nenhuma dor, tudo funcionava, eu era gata, o corpo lindo, o peso perfeito, tudo perfeito. Mas não tenho. Só que se eu não envelhecer, qual a outra alternativa para não envelhecer? Morrer. Eu acho que é melhor envelhecer do que morrer. Prefiro envelhecer. Eu curto viver. Eu sou uma pessoa que gosta de viver. Eu gosto de viver. E eu sei que a vida não é fácil, mas eu gosto de olhar o tempo, eu gosto de conversar com as amigas, eu gosto de jantar com minha família. Eu gosto. Você gosta de produzir, né? Essas coisas pequenas eu gosto muito da vida pequena. Eu amo viajar. Fui para Nice o ano passado, eu amo viajar. Fiquei apaixonada por aquele lugar. Quero ter dinheiro suficiente para comprar um apartamento lá e ficar fechado o ano inteiro, para eu ir lá só uma vez por mês. Uma vez por ano. Nossa, me apaixonei por aquele lugar como eu nunca tinha me apaixonado por lugar nenhum no mundo. Mas eu gosto do pequeno. É o pequeno que me abastece. É o pequeno que me abastece do todo dia, Perfeito. sabe? É o tocar na pele assim que me abastece. Então, você tem que se conhecer para saber o que eu quero. Para saber se realmente melhor só do que mal acompanhada. Porque eu não acho que mal acompanhada seja ruim todas as vezes. Porque você pode estar mal acompanhada de uma pessoa que não necessariamente você goste muito, vamos dizer, numa sociedade. Mas que exerce a função na sociedade que tá bom. Então, se você ficar sozinha, você vai ter que puxar aquela atividade. Então, é ruim. Porque eu entendo que a gente sempre traz esse antes só do que mal acompanhada para os relacionamentos amorosos, mas não, é para tudo. Então, eu trago agora para a parte empresarial, para a parte profissional. Se você tem um sócio, uma sócia que não frequenta a sua casa, que não é seu amigo, que não é sua amiga, que você não consegue conversar, mas que faz a parte dele bem feita, melhor não acompanhar. E que é uma parte que você não quer fazer. Não quer, não domina, não sabe, sim. Vai te demandar, vai... Perfeito. Então, continua com esse sócio que você não se dá bem, né? Continue mal acompanhada, não fique sozinha para decair. Aqui, ou sozinha ou mal acompanhada, você tem que ver o que te leva para mais longe. Quais são os pesos, né, dessas medidas, né? Igual o caso do sócio, por exemplo, não é uma pessoa que você dorme, não é uma pessoa que come na mesa contigo. Então, assim, dá para suportar, né? Vamos dizer assim, dá para suportar. Ele tá fazendo o trabalho dele, que é um trabalho que eu não domino ou que eu não quero fazer, porque se eu for fazer, eu vou ficar sobrecarregada. Mas não é uma pessoa que tá dormindo comigo, tá almoçando comigo, tá jantando comigo, tá convivendo comigo o tempo inteiro ali. Então mesmo eu suporto, dá certo. Se for uma pessoa que dorme com você e te ajuda com as crianças, vai chegar um momento em que as crianças vão embora. E você vai continuar nesse relacionamento. A gente sempre tem que avaliar o relacionamento amoroso quando não tiver mais as obrigações de pai e mãe. De pai e mãe. Porque aí vai virar... eu estou entrando nessa fase. Vocês viram só o casal. Eu estou entrando nessa fase e eu falo, tem um casamento sólido, tá tudo bem. Mas é um desafio, porque eu fui mãe de criança pequena por 27 anos, a diferença dos meus filhos é de 12 anos. Então eu falo que eu fui mãe de criança pequena até os 15 anos, né, do meu caçula. Por quê? Porque eu tinha que levar na escola, buscar na escola, lembrar dos compromissos. Eu tinha ainda muitas responsabilidades. Ele é bem independente, mas com 15 anos você ainda é muito responsável pelas responsabilidades do seu filho, né? Reunião de escola, essas coisas todas. Então eu fui mãe, eu tive essa função principal na minha vida por 27 anos. Da minha filha nascer ao meu filho ter 15 anos,
Foram 27 anos. É muito tempo. É bastante. Para mim, está sendo difícil. Para mim, está sendo difícil não ter essa gama de ações, gama de responsabilidades, gama de... Né? A gente está acostumado... É porque, de certa forma, isso preenche bastante tempo do nosso dia, né, Cláudia? Muito. Levar na escola, levar na consulta, resolver... Eu nunca fiz terapia, estou fazendo agora, porque eu percebo que realmente eu até joguei um pouco desse peso para o marido, e agora, com terapia, estou percebendo, não, peraí, é só falta do que fazer. Tá me sobrando tempo. E não é tempo físico, é tempo mental Não, mesmo. é tempo mental. Porque a minha cabeça estava ocupada com as minhas obrigações, com as obrigações dos filhos, com as E agora são só as minhas. Só as suas obrigações. E que são muitas. Hoje eu faço o que eu gosto, estar na internet é uma coisa que eu gosto. Mas perto do que eu tinha é muito pouco. Mas olha que curioso como a gente mulher é, né? A gente podia estar se sentindo... Ai, tô livre, não preciso mais me preocupar com essa tarefa do meu filho, agora eu só preciso me preocupar com a minha. Aí a gente pira. Pira na batatinha. Que loucura. Pirei na batatinha. Pirei. Assim, de perceber que tava too much, sabe? Tava exagerando na pegação de pé. E a terapia tá me ajudando realmente a tirar esse peso e perceber a leveza, né? E eu sempre fui, eu lembro que as pessoas, eu sei que eu aparento ter uma idade menor do que a que eu tenho. Hoje um pouco menos, mas quando eu era mais nova, eu tinha ainda, parecia mais nova ainda. Então eu com 45 anos, as pessoas, juro, me davam menos de 30, era gritante. Agora com 55, dão 50. Se me perguntarem, eu vou falar que você tem 47, porque pra mim você não passa de 47. Assim, outro dia eu falei com alguém, ela falou, meu, você parou nos 50 pra mim. E ela tinha notado, mas não, faz tempo que eu já passei dos 50. E as pessoas falavam isso pra mim, e eu falava assim, meu marido me trata bem, né? Porque minha vida era muito leve, era muito tranquila. Então eu conseguia perceber o cuidado que meu marido tinha comigo era o suficiente. Olha que doido. Aquilo preenche, né? Aquilo preenchia. Quando eu passei a não ter mais tanta preocupação com os filhos, aquilo passou a ser, entre muitas aspas, pouco. E agora eu estou percebendo que não é. Então a gente também tem que perceber muito se esse mal acompanhado é porque você está numa fase da vida, que nós mulheres temos muitas fases. Se você está numa fase da vida em que você está carente e você está querendo mais do que o outro é capaz de dar, ou se realmente o outro é um embuste, né? O outro é um encosto que você tem que se livrar mesmo. Eu acho muito importante este 1 ano para você... Porque você consegue analisar isso, né? Em 1 ano você consegue analisar. Será que eu tô pedindo muito? Porque às vezes a gente tá pedindo muito mesmo. Porque realmente, às vezes a gente tá mesmo pedindo. Às vezes o outro tá dando, porque tem as formas de demonstrar amor, de receber amor, que são diferentes, né? Para cada pessoa. Tem um nome, né? Isso. Não vou me recordar agora. Mas é a forma que a pessoa encontra de demonstrar o amor dela e que pra você não é a sua forma de receber o amor. E aí você acha que a pessoa não tá te dando. Né? Olha, você vê que louco. Mas a pessoa tá te dando. Então acho que esse 1 ano ele é importante pra gente observar isso. Sim, ele está me amando. Sim, ele está providenciando. Sim, ele está provendo. Sim, ele está cuidando. Inclusive, eu que não estou entendendo. Eu estou numa fase porque eu gostaria de estar recebendo diferente. E assim, seria muito cruel com o outro, eu gostaria de estar recebendo diferente, mas o outro pode não estar no momento de dar diferente, e aí como é que você pode exigir, e aí você encerra o relacionamento por causa dessa piração. E olha a importância do diálogo, né, que a gente já conversou aqui em outro episódio. A importância do diálogo, a importância de você se comunicar com o outro, porque aí também entra essa questão, porque quando você comunica o que está te desagradando ou o que não está te agradando, o outro consegue te mostrar se ele está fazendo da forma certa e é você que não está recebendo da forma certa, ou se realmente, nossa, realmente eu falhei, eu poderia ter feito mais por você. Me desculpe,
né? E aí entra essa questão do diálogo, que é extremamente importante dentro dos relacionamentos, né? Eu acho que essa coisa de você realmente escrever e falar daqui a um ano eu vou ver, pode se transformar num pequeno diário. Meu, é magnífico isso. Mas não apenas um diário de reclamação. Não. Né? Você tem que abrir a mente para ver as coisas boas também, né? O copo cheio. Você tem que ser justa. Porque sair de um relacionamento, e quando a gente fala de relacionamento amoroso, sair de um relacionamento amoroso, principalmente quando você tem filhos, hoje é muito menos, né? Hoje as crianças, na escola dos meus filhos, muitas crianças com os pais separados, muitas, né? Eu acho que são poucas as crianças que têm pais casados há tanto tempo. Eu acho que o João não tem ninguém, né? Acho que o João não tem ninguém. Tem segundo casamento, terceiro casamento, sim, tem essas coisas. Sim. Mas é muito difícil você falar assim, eu vou sair de um relacionamento considerando as crianças, porque vai afetar. Só que também afeta um relacionamento ruim. As 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Meu, eu não parei de pensar. 5 linguagens do amor. Eu não parei de pensar no nome. Como que a pessoa consegue falar e pensar ao mesmo tempo no que a gente estava falando? Quais são as 5 falando? linguagens? É o toque físico, palavras de afirmação, gestos de carinho, presentes e o meu tempo de qualidade. O meu é tempo de qualidade. Para mim é tempo de qualidade. Eu gosto dos 5. O que eu menos gosto é presente. Eu não ligo muito para ganhar presente. Eu também não ligo muito para presente, mas adoro toque físico e tempo de qualidade para mim adoro é essencial. Presente, mas não é. Mas para mim o tempo de não qualidade... Não é o essencial. Para mim, tempo de qualidade, toque físico para mim é o E aí, se você estiver num relacionamento e quiser melhorar esse relacionamento, eu indico esse livro, As 5 Linguagens do Amor. É perfeito, porque você se entende e entende o outro. E aí você passa a ver, com certeza, o meu marido, a maneira como ele demonstra são atos de serviço. Atos de serviço. Ele realmente faz atos de serviço. Gente, eu não cozinho. E o pior, eu não gosto de comer. Uma pessoa que não cozinha e que não gosta de comer, tem que ter alguém que alimente, né? Lógico. Quem me alimenta? Teu esposo. Meu marido. E o pior, eu sou tão terrível nessa parte que minha filha já sabe disso e meu filho já sabe disso. Meu filho já cozinha melhor do que eu. Olha só. Porque se eu vou pra cozinha, Alguém precisa alimentar essa mãe. Eu preciso. Se eu vou pra cozinha, eu faço comida, putz, fica bom. Mas, cara... Não é o foco. Não. E faço uma feijoada magnífica, faço uma rabada maravilhosa. Então, quando eu pego pra fazer, aí vem todo mundo comer, todo mundo passa mal, porque é uma delícia. Mas aquela comida do dia a dia, cara... Não é o foco principal pra você. Não é foco nenhum. Eu digo, desde que eu era criança, se eu tivesse comprimidos, eu passava a vida de comprimido. Uau! Um bolo de chocolate, um chocolate, eu como. Mas é isso. De prazer no paladar, E a questão as 5 linguagens do amor, elas servem como base para várias coisas da nossa vida. Para a gente se entender, né, primeiro, porque às vezes nem a gente sabe qual que é. O que a gente quer receber, né? Exato. E aí fica cobrando a gente tudo. Quer receber, e aí fica cobrando tudo. E nem satisfaz tanto, né? Compreender o nosso parceiro, mas no nosso caso, que a gente tem filho... Compreender os filhos. Eu tenho certeza que a linguagem do amor da sua filha é diferente da linguagem do amor do seu filho. A minha filha é presente. A dos meus é totalmente diferente. Eu tenho 4. Imagina. Eu tenho que dominar a linguagem do amor. Do João, compreender o que cada um quer ali, sabe? O João acho que é parecido com o meu. Não sei. Ele tá na adolescência... Cada dia de na adolescência é um pouco bagunçado. É difícil, João. Acho que eles ainda nem determinaram. Mas a Valquíria é presente. Com certeza. A Mas Valquíria fica exultante quando ganha presente. Mas fica de dica, né, para as nossas espectadoras. É uma super leitura. É facinho de pra ler. Gente se conhecer e passar também a conhecer quem convive com a gente. Vale né, muito a pena ler as 5 linguagens do amor. Vale bem a pena mesmo. Porque você se conhece, você conhece o outro e você melhora o relacionamento. E não é um livro de autoajuda, é de autoconhecimento. Não é só autoajuda, é autoconhecimento. É verdade. Mas a gente tem que parar de ter preconceito com um livro de autoajuda também. Não é nenhuma questão de preconceito. É que quando a gente fala, geralmente a pessoa já pensa assim, mas autoajuda? Então, não pode.
É autoajuda, a gente tem que se autoajudar. Autoconhecimento. Se a gente não se ajudar, quem vai ajudar? Autoamor, Tudo. autocuidado, né? Tudo isso Mas é uma coisa extremamente que eu válido. vejo, vai estender um pouquinho, mas uma coisa que eu vejo hoje em dia também, que está muito alto, a pessoa está se isolando muito também. Sim. Você tem que se autoconhecer para que você possa conviver. Conviver. Porque nós somos seres sociais. Não autoconhecer para se isolar. Nós somos seres sociais. A vida em sociedade é extremamente importante. Ela é fundamental para a nossa saúde física e mental. Não dá para você ser feliz sozinho. Nenhum homem é uma ilha, também tem esse livro. Por mais que você goste dos seus momentos de introspecção, que mais você queira que o seu seja respeitado, você não está sozinho nesse mundo. Exato. Se fosse para ser sozinho nesse mundo, você estava sozinho nesse mundo. Você está aí com um monte de gente, tem que lidar com todo mundo, tem que ser o melhor, o mais agradável possível com todo mundo, porque é assim que funciona a banda. Autoconhecimento é para você também aprender a lidar, né, com as outras pessoas, com a rotina diária, com o parceiro, com a parceira, com o filho, com filha, com o sócio de um trabalho, com colegas de trabalho, né? E não só isso, não só essas pessoas diretamente, mas indiretamente, né? O motorista do Uber, o motorista do ônibus, atendente da lanchonete, o caixa do supermercado, para você lidar com essas pessoas, porque o mundo não tá Cada fácil. um tá no universo, Cada né? um tá no seu universo, cara. E tudo que você puder dar de melhor pro outro, dê agora, porque o amanhã pode nem chegar. Eu tenho um hábito né? muito esquisito. Eu vou nos lugares assim, né? Só com mulher, obviamente, né? E aí tem uma mulher lá atendendo. Se eu vejo qualquer coisa bonita nela, não importa se é a unha, se é o cabelo, se é o cílio, se é o... Eu falo, nossa, que lindo! Adoro Porque fazer eu penso isso. assim, às vezes aquela mulher não recebeu um elogio no dia. Exato. Um elogio. E ela se maquiou, e ela penteou o cabelo. Colocou um acessório ela pintou diferente. a unha. Ela se arrumou pra vida. E ninguém faz um reparo? Pelo amor de Deus, vamos elogiar. Vamos. Assim, e não é elogio falso. Não é elogio falso. Se não achar nada bonito, não fala nada. Não fala nada. Mas Exato. se achar qualquer coisa bonita, Nossa, cospe. É tão importante, porque quando a gente levanta de manhã para viver o nosso dia, a gente quer viver ele da melhor forma possível, né? Quando a gente sai de casa. Eu quero, porque eu amo viver. A gente já falou sobre isso. Eu amo viver, você também ama viver. Eu quero viver da melhor forma possível. Então, quando eu levanto, quando eu me arrumo, eu também me arrumo de uma forma que eu quero estar bem. Que eu olho no espelho e falo, nossa, gostei. Que gata, né? Cheguei, você falou da cor da blusa, né? Que cor, que verde bonito. Gente, é uma coisa simples, ó, só. Você vê, eu nem reparei, mas eu já fiz, porque é muito. Porque é automático. É automático. E aí, se você receber um elogio desses, não fala, ai, não, é velha. Não. Obrigada. Obrigada. Eu também adoro essa cor. Pronto. Né? Pronto. Se quiser dar a dica de onde comprou, aí é legal. Perfeito. Eu comprei em tal lugar, isso é legal. Outro dia eu fui no Detran, né? Eu tô fazendo todo o processo da habilitação, foi muito engraçado. E eu visualizei uma moça de longe com um brinco maravilhoso. Eu amo brincão. Eu tô usando um pequeno hoje, mas eu amo brincão. E ela tava com um brinco sensacional, que brilhou de longe nos meus olhos. Aí eu falei, eu preciso passar perto dessa moça, porque eu preciso elogiá-la e descobrir aonde que ela comprou esse brinco maravilhoso. E aí, na hora que eu tava saindo, ela tava nos totens, fazendo os registros ali. E eu dei uma paradinha. Eu falei, ui, bom dia, tudo bem? Que cara de pau! Bem cínica. Que lindo o seu brinco. Aí ela olhou, mas ela abriu um sorriso tão maravilhoso. Tipo assim, eu acho que ela esperava por esse elogio. E ela queria esse elogio. E aí eu descobri por que ela queria. Quando eu perguntei pra ela, onde você comprou esse brinco? Ela falou, eu não comprei. Ela fez. Eu fiz. Arrasou. Cara, e aí ela já passou a página do Instagram pra mim, óbvio, né? Eu vou lá comprar dela. Você não sabe de cabeça agora? É um maravilhoso, a gente vai, você sabe, mas você vai conseguir achar? Consigo. Aí a gente vai colocar aqui na descrição, porque a gente tem que divulgar. Tem que divulgar. E aí, assim, eu falei pra ela, eu vou entrar na sua página, eu vou virar tua cliente, claro. Porque eu amei o teu brinco, eu vi de longe o teu brinco. Então, assim, tá vendo? Uma coisa muito simples. Ela não comprou o brinco em lugar nenhum, ela fez o brinco, ela faz, é um trabalho manual, é uma coisa que leva o tempo dela, o amor dela, a dedicação dela. Imagina o quanto que deve ter sido importante para ela ter recebido um elogio sobre o brinco que ela produziu. Surreal. Né? Então, elogiem mais, elogiem a vocês mesmas, se olhem no espelho e olhem o brilho do cabelo de vocês. Nossa, tá lindo o meu cabelo hoje. Nossa, minha pele tá maravilhosa hoje.
Nossa, a roupa caiu bem em mim. Nossa, essa combinação de roupa ficou perfeita. Eu tô arrasando. Eu gosto disso Se também. elogiem, Sabe o elogiem momento que umas eu me às elogio outras. muito? É muito doido, né? Eu passo maquiagem para poder mexer aqui com o computador, com o celular e fazer gravação. Mas quando eu lavo o rosto, prendo o cabelo, eu falo, meu, é gata. Ai, é gata demais. Sem maquiagem, de cabelo preso, cara lavada. Como eu gosto de mim, é Cara aquela lavada. cara que acabou, mas que ainda tá meio úmida, assim, tá com aquele Sim, brilhinho da tá água. com aquele Adoro, brilho. adoro, Perfeito, adoro. tá vendo? Chegamos Amor. a mais um final de um podcast que foi delicioso. Adorei. Mas acho que a nossa conclusão, acho que eu gosto de concluir é, antes só do que mal acompanhada, depende. Depende. Normalmente melhor sozinha, mas dependendo da situação, vale a pena estar acompanhada para que você não fique sobrecarregada ou que você faça coisas que você não necessariamente tem habilidade para fazer. Mas sempre que você estiver se sentindo mal em qualquer tipo de relação, anota, pensa que daqui a um ano você vai rever isso e durante esse período você vai anotando ali o que foi bom, o que foi ruim, porque vão acontecer coisas Mas boas as mudanças naquele foram meio todo. acontecendo nesse período. E se tiver só coisa ruim, realmente se prepara para sair. Se prepara. Mas se prepara para sair, né? Eu acho que a partir do momento que você anotou, igual você falou aquela hora, a partir do momento que você anotou, você já tem que estar com essa preparação mental. Começar a se preparar. Se daqui um ano não tiver melhorado essa situação e eu ainda estiver me sentindo, é o momento que eu vou sair desse relacionamento. Aqui eu falo uma coisa que é um detalhe importante, né? Muito importante. Você pode e deve se preparar para sair, mas você não deve fantasiar que aquela vida depois vai ser melhor. Você não pode falar assim, porque eu vou morar sozinha num apartamento. Vão ter os prós e os contras, de qualquer forma. Porque a fantasia é sempre muito poderosa. E perigosa. Eu conheço uma mulher já bem velha e que o amor da vida dela tinha sido um namorado da infância, né? E ela falava, porque o amor da minha vida é o namorado da infância. E teve um casamento de mais de 30 anos. O amor da minha vida, eu falo, cara, é claro que ele vai ser melhor, porque ele ficou lá. Uhum. Ele não passou o dia a dia. E eu ouvia isso desde criança, e isso me fez enxergar o meu casamento como este é o amor da minha vida, porque ele está aqui. Ele está aqui. Tive namorado legal, tive, mas ficou lá no passado. Ficou lá no passado. Não, a minha vida com esses namorados não teria sido melhor do que a vida que eu efetivamente vivi ao lado do meu marido. A fantasia, ela é poderosa demais. Ela é poderosa e perigosa. Então tem que realmente tomar conta para não criar uma fantasia de uma vida maravilhosa sem. Você tem que realmente escrever prós e contras, porque sempre existe pró. E aí pode ser que nesse exercício você enxergue que não é tão contra assim, que é só realmente uma visão distorcida do que você está vivendo. E que você pode enxergar de outra maneira, porque viver é muito bom, estar vivo é muito bom, viver com as pessoas é difícil, mas é muito bom. Então a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se esforçar para que isso tudo seja bom. Isso aí. Quer completar com mais alguma coisa? Não. Perfeita. Encerramos nosso podcast de hoje. Você pode nos acompanhar, o podcast mesmo, ele tem um canal aqui no Spotify e no YouTube, Base Firme, nos 2 canais. Eu sou a Cláudia, você me encontra no YouTube, TikTok e Instagram com o mesmo @Cláudia, a mentora. E eu sou a Hélia, você me encontra no Instagram e no TikTok como @doutorahélia.fisiopélvica.sexóloga. Até breve.